Bem-vindo a mais um tutorial Emília Cadrano da Web. Hoje nós vamos trabalhar com Photoshop e nós vamos fazer um efeito de raio, um contorno a partir de uma palavra. E a gente vai fazer um contorno com formato de raio. Vejamos a sequência. Vou dar um documento novo, vou escolher como pré-definição web 800 por 600, 72 pixels por polegada. O fundo eu vou deixar transparente. No primeiro processo a gente vai apertar a tecla D, no qual ele vai fazer a paleta de cores se tornar preta e branca, e aí vamos inverter ela para que o fundo fique preto e a parte do foreground fique branca. Ctrl Delete para poder ficar preto o fundo, né? Para o fundo ficar escuro. E nós vamos adicionar a ferramenta de texto. Eu vou escolher aqui Arial Black 72 pontos e a cor branca. Inicialmente, clicar sobre a área de pintura, digitaria um texto, ferramenta de seta. Aqui eu deixei ativo o mostrar controle de transformação, que aí facilita o redimensionamento do objeto, né, que estamos trabalhando. Muito bem. Observem que está selecionada a camada onde está escrita o raio. Nós vamos com o Shift selecionar a camada de fundo e nós vamos utilizar aqui na barra de propriedades as ferramentas de alinhamento vertical e horizontal, para que a palavra fique centralizada sobre a tela de pintura. Vou tornar a selecionar só a camada da palavra, do raio, e com Alt Shift, como estou já com o controle de transformação ativado, Alt Shift para ele fazer de forma proporcional o redimensionamento. Vou no canto superior aqui canto superior aqui com Alt Shift eu vou redimensionar. Vou dar Enter. Ok. Agora nós vamos converter essa escrita, ou seja, nós vamos rasterizar o texto para ele transformar-se em uma figura. E obviamente ele precisa ser transformado em imagem, justamente para ativar os filtros. Enquanto ele for um texto editável, a gente não consegue utilizar todos os filtros que necessitamos para esse efeito. Muito bem, vamos fazer agora, iniciar a borda do raio, né? Então vou dar um Ctrl J para duplicar a camada da palavra. Vou tirar a visualização da camada matriz da palavra, deixar só o raio cópia ativo. E vou rotacionar ele 90 graus sentido horário. Para isso, eu vou utilizar aqui o editar, e no editar, transformação, girar 90 graus horário. Porque esse processo é justamente para poder trabalhar somente com a camada cópia. Tá? Existe outra opção de giro, que é a imagem, mas ele pega toda a tela de pintura, toda a imagem. No caso aqui, o editar, transformar, é somente para rotacionar ou redimensionar relacionado àquela camada selecionada. Vou lá em filtro, estilização, vento. Ok. Eu rotacionei justamente porque vou fazer o efeito de vento inicialmente. O efeito de vento ele só aciona da esquerda para a direita. Como podem ver aqui, estou na opção vento da direita. Se eu der OK, ele já forma uma borda diferenciada, né?
Para eu repetir o mesmo efeito, para ficar uma borda um pouco maior, eu posso ir em filtro e logo na primeira opção já tem a repetição do efeito, do último efeito utilizado, ou Ctrl F. Tá? Vou apertar aqui um Ctrl F, observem que já aumentei. Então utilizei o efeito por 3 vezes. Vou voltar novamente em filtro, estilização, vento, e vou fazer agora da esquerda. E eu vou agora apertar Ctrl F mais 2 vezes para o efeito ficar nesse sentido. Vou fazer uma transformação no sentido anti-horário agora e executar a estilização novamente da direita mais 2 vezes e da esquerda. Depois mais uma vez. Tá bom. Mais 2. Ótimo. Ok? Então está aqui formado o efeito um efeito aqui inicial do raio. Eu vou aqui agora em filtro, distorção, ondulação. Na ondulação eu vou utilizar aqui o tamanho médio e 10%, tá, de ondulação. Aí basicamente dá um efeito bem mínimo. Eu vou dar Ctrl F. Vou dando Ctrl F, vocês vão observando que vai criando o efeito de ondulação, né, básico aqui. Então eu coloquei uns 4, multipliquei 4 vezes aqui o mesmo efeito de ondulação com 10%, e aí já ficou já um formato mais, né, relacionado ao raio. Eu vou utilizar aqui na sequência vou criar uma nova camada de preenchimento ou de ajuste, tá? Que é a quarta camada da direita para a esquerda, e eu vou utilizar aqui equilíbrio de cores. Tá? O equilíbrio de cor ele vai ser acionado aqui, ele vai ser transmitido em equilíbrio aqui em relação ao raio, ao efeito de raio. Eu vou jogar um pouco mais de azul. Okay. Eu vou ajustando aqui um pouco isso nos tons médios. Se eu quiser que tenha um efeito mais primordial, eu posso ir em realces, por exemplo, e trabalhar aqui nos realces para ficar mais interessante, certo? Muito bem. Eu posso também fazer o seguinte aqui. Na camada raio, que é a camada que é o texto original, eu posso movimentar ela para cima de todas as camadas, certo? Com o Ctrl apertado eu vou clicar sobre o quadro da camada, percebe que foi selecionado, e vou dar um Ctrl Delete aqui, para que ele pinte de preto, né? Ctrl Delete, ele representa aqui a parte, o fundo preto, né? Vou dar um Ctrl D para tirar a seleção, vou ajeitar um pouco aqui, e vou usar aqui em filtro um desfoque gaussiano. Coloquei um 3, aí vai variar, você pode experimentar, né? Acho que o 3 é um equilíbrio mais interessante, certo? E aí posso até colocar um pouco mais de transparência aqui para ele ficar diferenciado. Pronto. Está pronto aqui nosso efeito de raio. E espero que tenham gostado do tutorial. Até a próxima. Não esqueçam de curtir. Obrigado.